Eu queria então convidar você nessa manhã a juntos abrirmos o nosso texto de meditação, que está hoje no texto de Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 8. Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9, perdão. Versículos 7 a 9. Pastor Gilvan também pregou em Provérbios nessa semana, nessa quinta-feira. Pregou em Provérbios 12 e a gente está assim harmonizando a palavra sem conversar, né? Sem combinar. Abraçamos também você que está no Instagram conosco, você que está conosco mais uma vez no YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Nós sentimos muita alegria por compartilhar nessa manhã esse culto com você. Acompanhe também conosco a leitura da palavra de Deus. A minha meditação nessa manhã, meus irmãos, tem como título O Suficiente para Viver Bem. É uma palavra que já preguei outra vez nesse ano. Esse texto aqui é um texto que a minha mãe gosta muito dele, né? Por consequência eu acabei gostando também. É um texto que tem muita riqueza, os provérbios todos têm muita riqueza, só que hoje de manhã eu vou fazer um pouquinho diferente. Já falei sobre esse texto e sobre outras perspectivas. Hoje vou trazer um outro olhar, vou tentar esse outro olhar sobre esse texto. Com certeza você já está com ele aí na sua frente, né? Já está aberto aí. Vamos fazer a leitura então? Diz assim o sábio para nós, Provérbios 30, de 7 a 9. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Vamos orar então ao Senhor. Deus, Pai Santo, pedimos a Tua orientação nesse momento. Tua palavra já foi revelada para nós. Pedimos a iluminação da nossa mente para extrair dela a verdade, para que entendamos, ó Deus, aquilo que foi o Teu desejo nos comunicar através dessas palavras, através dessa vida, deste homem, que nos traz nessa manhã a oportunidade de pensar coisas tão preciosas, tão profundas. Que essa sabedoria se aplique de maneira prática na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Na vida de cada um dos meus irmãos e na minha também. Peço assim, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui em outra parte da Escritura. Nós estamos diante de Provérbios, e Provérbios faz parte daqueles livros que são chamados livros sapienciais, ou literatura de sabedoria, ou livros poéticos, que são os livros do Antigo Testamento que colecionam aqueles dizeres, aquelas palavras que contêm poesias, prosa, que contêm máximas de sabedoria. Elas não estão apenas aqui em Provérbios, mas esses livros vão desde o livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão. Provérbios, meu irmão, não é um livro histórico, que fala de história das pessoas. Ele é um livro que fala, como já falei, é uma coletânea de máximas de sabedoria. O livro começa falando que é Provérbios de Salomão, lá no capítulo 1, versículo 1. Por isso recebeu esse nome, o livro recebeu o nome por conta do versículo 1 do capítulo 1. Mas não foi somente Salomão que compôs Provérbios, meus irmãos. Nós temos uma grande coletânea de pessoas. Alguns ficaram, nós não sabemos a autoria dos Provérbios, a sua grande maioria é de Salomão, mas outros contribuíram. E nós temos cerca de 915 provérbios espalhados nesses versículos que temos nos 31 capítulos de Provérbios. O tempo de escrita dessas máximas de sabedoria colecionadas aqui foi do ano 950 a.C. até 700 a.C. Participaram dessa coletânea principalmente os escribas do rei Ezequias. Eles, naquela época do reavivamento que houve ali em Israel, eles decidiram então coletar a sabedoria que estava nascendo ali, que começou com Salomão.
com aquelas máximas e coletá-las num livro apenas, num único livro. E dizem alguns estudiosos que até mesmo o profeta Isaías e o profeta Miqueias ajudaram nessa coletânea dessas máximas de sabedoria, porque os dois profetizaram no período de Ezequias. Mas, meus irmãos, o livro de Provérbios é o livro mais intensamente prático do Antigo Testamento. Abrange todas as áreas da vida. Provérbios é aquela palavra para o dia a dia, meu irmão. Nós encontramos em Provérbios palavras sobre as relações na família, o relacionamento conjugal, a criação dos filhos, o relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo. Encontramos em Provérbios. Nós também encontramos nos Provérbios as relações sociais sendo abordadas, por exemplo, a relação entre... Caiu, foi, pastor? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Encontramos a nossa relação com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o estrangeiro. Nós encontramos também as relações civis sendo abordadas, a vida do homem na sociedade para com o Estado. Nós encontramos todas as etapas da vida sendo abordadas em Provérbios, a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. E como não deixaria de ser, nós encontramos as fases da vida, os momentos da vida, a alegria, a tristeza. Nós encontramos o banquete, nós encontramos a escassez, nós encontramos a vida e nós encontramos a morte. Provérbios é essa máxima sobre todos os estágios da vida humana. E aqui no capítulo 30 nós não temos algo diferente. O capítulo 30 nos acusa, que foi escrito por esse homem que está no versículo 1, o sábio Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. É só isso que sabemos dele, nada mais sabemos a respeito da sua história, não sabemos quem foi, onde morou, qual era a sua procedência. Não vou cansar os irmãos com teorias aqui, se ele era árabe, se era do povo israelita mesmo, não importa. O importante é que esse texto foi colecionado, foi escolhido, foi separado como palavra de Deus, está diante de nós para a nossa meditação. Nesses versículos que temos aqui, nesses 3 versículos, esse sábio de nome Agur faz 2 pedidos a Deus que dizem respeito ao caráter e às circunstâncias que são um perigo para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, eu queria trazer como central um tema nesse texto, nesses versículos que estão diante de nós. Esse tema é viver bem, é buscar de Deus o suficiente. Vamos observar nesses versículos que a grande temática que salta para nós é viver bem, é buscar de Deus o suficiente. Hoje de manhã eu quero expressar 4 afirmativas acerca dessa oração de sabedoria. Portanto, acompanhe comigo. A primeira verdade está no versículo 7. Saindo desse grande tema, a primeira afirmação que fazemos sobre ele é que a melhor iniciativa é buscar de Deus os objetivos de vida. O sábio Agur começa o versículo 7 dizendo, ou inaugurando, ou iniciando a sua oração dizendo: 2 coisas te peço, ó Deus. E de cara nós percebemos a sua economia em sabedoria, como ele conseguiu resumir os pedidos máximos, prementes, urgentes da sua existência em 2 únicas coisas. 2 coisas são 2 pedidos que vão se desdobrar nos outros versículos em outros pedidos, mas que na verdade se convergem num único alvo. O sábio deseja algo específico de Deus. E ele continua no versículo 7. Não recuse o meu pedido, mostrando que não é algo simples, não é algo supérfluo, é algo de extrema necessidade, de necessidade vital para ele. Não me recuses. E termina o versículo 7 dizendo, antes que eu morra. E o hebraico diz literalmente, todos os dias da minha vida, desse momento que peço ao Senhor até o momento da minha sepultura, que eu possa gozar da fruição desses pedidos que faço agora diante de Ti. Então, meus irmãos, imediatamente eu queria tirar algumas lições nesse versículo para nós. Perceba aqui, meu irmão e minha irmã, que o sábio, que lança para nós, que inicia essa oração, ele nos ensina que nós também precisamos pensar
quais são as principais necessidades que temos na nossa vida. Naquele dia, naquele momento, num estágio da sua caminhada, Agur chegou à conclusão que ele podia resumir em dois objetivos, o que era a condição, o que era o objetivo, o que era o alvo máximo da sua existência. E nós precisamos aprender essa sabedoria com o sábio Agur. Você tem objetivos hoje de vida? Normalmente nós lançamos esses objetivos num período que está se aproximando, que nós chamamos de Ano Novo. Todo mundo faz ali a partir do dia 25, vem aquela comemoração do Natal, nós entramos no clima do novo, da novidade, da expectativa, da virada do ano, da mudança de tempo, da renovação do calendário, fazemos projetos. Esse ano eu vou perder uns quilinhos, vou entrar numa dieta, nesse ano eu vou tentar comprar minha casa própria, vou economizar um pouquinho para o carrinho, não sei. Mas o que o sábio nos ensina é que existem algumas condições, alguns objetivos que precisam ser pensados frequentemente como necessários para a nossa vida. Você tem objetivos que são os objetivos principais da sua vida estabelecidos, aqueles sem os quais você vai dizer a Deus: meu Deus, a vida não terá sentido, não haverá sentido em passar essa vida, a existência aqui, se eu não os alcançar a vida. Outra sabedoria que Agur nos ensina é que a vida existe por um motivo. Se nós somos seres espirituais, estamos encomendados para o céu, passar por aqui não é por acaso, deve haver um motivo, um objetivo, e nós precisamos buscar de Deus esse objetivo de vida. Mas ainda há outra lição, meu irmão, aqui no versículo 7. Ele pensa esses dois pedidos na sua oração, e olha só como é que ele faz. Ele diz: Senhor, não me recusa esse pedido, antes que eu morra. O que nos ensina a sabedoria de Agur é que todos os nossos projetos, pedidos, planos, precisam ter como implicação a morte. Nós precisamos pensar na morte, meu irmão. Que isso, Harrison? Você começa essa manhã de maneira macabra, né? De maneira pensar na morte. É verdade, meu irmão. Nós precisamos entender, o que Agur está nos ensinando aqui, é que a vida é breve. Nós precisamos entender a instantaneidade da oportunidade, do momento. Como já falei aqui em outros momentos, a importância do tempo, como o tempo é um bem escasso, valioso. Nós não podemos trocar, nem comprar, nem juntar tempo. O tempo é o que nós temos agora. Nós precisamos compreender a fugacidade das experiências da vida. Um dia nós vamos morrer, e esse dia pode chegar a qualquer momento. Todos os nossos planos, eu não estou dizendo que a gente vai entrar numa neura agora, meu Deus do céu, não vou pensar mais no futuro, não é isso. Mas precisamos ter a consciência da morte, Igreja Batista Castelo Forte. Eu não precisaria me alongar sobre isso, mas vou ilustrar para você. Nós estamos num tempo que a morte é uma coisa certa. Nós estamos, durante essa pandemia, vendo as vidas serem dia a dia, infelizmente, sendo ceifadas pelo coronavírus. A morte é uma coisa que está à nossa porta. Mas ela não precisa ver pelo coronavírus, meu irmão. Essa semana nós vimos 3 fatalidades, 3 eventos de morte que chamaram a atenção de todos nós. Vimos o maior acidente recente na história das rodovias brasileiras, onde se chocaram um ônibus e um caminhão, que resultou em 41 mortes, 41 vidas que não morreram de coronavírus, mas não estão mais aqui conosco. Na mesma semana, morreu um grande cronista do esporte chamado Fernando Vanucci. Morreu, acho que com menos de 70 anos, se não me engano. E o fato que foi mais notório, uma grande celebridade, conhecida por todos, morreu também nessa semana, Diego Armando Maradona, um dos maiores gênios do futebol, aos seus 60 anos, de maneira muito precoce, muito cedo. Isso mostra para nós que a morte pode alcançar qualquer pessoa.
Você tem pensado nas implicações da morte na sua vida? Você tem pensado quão pouco tempo nós temos? Como os nossos planos precisam levar em consideração, como diz aqui, Senhor, preciso fazer coisas necessárias antes que eu morra. Preciso ter consciência da minha fugacidade, de como eu sou frágil. Não se engane, você pode ter 12 anos de idade, você pode ter 50 anos de idade, a morte pode vir para você, para nós, a qualquer momento. Precisamos fazer a nossa vida valer a pena. E por último, esse versículo 7 também nos ensina a orar pelo que é essencial para a nossa vida. O salmista o sábio separou 2 objetivos como máximos, vamos destrinchá-los aqui um pouco mais, os versículos 8 e 9, mas ele faz isso em pedido de oração, meu irmão. Não adianta a gente ter a sabedoria de projetar, de fazer como algumas pessoas fazem, organizam muito bem as suas vidas, em calendários, em cronogramas, em organogramas, vou me planejar para daqui a uma semana. Tem pessoas que até para 5 anos têm programação, mas não colocam nenhum tipo de desejo, pedido diante de Deus em oração. Portanto, vamos aprender com o sábio. Todos os objetivos da nossa vida precisam ser confirmados em oração. Vamos seguir, meus irmãos, a segunda afirmação que quero fazer sobre essa oração de sabedoria é que o melhor comportamento é se afastar de tudo o que falsifica a vida. No versículo 8, a parte A, ele começa então abordando o primeiro âmbito que ele deseja. O primeiro dos seus pedidos é sobre o aspecto moral da sua existência. Ele diz: afasta de mim, ó Deus, a falsidade e a mentira. Agur mostra para nós aqui que ele desejava uma vida íntegra, a verdadeira espiritualidade, que fosse afastado dele, que ele se visse livre de corrupções, daquelas que os homens promovem no seu dia a dia. Falsidade aqui no hebraico significa literalmente vazio, nada, é oco, que é diferente da palavra mentira. Falsidade, meus irmãos, é nesse sentido diferente de mentira, porque falsidade é aquilo que escamoteia aquilo que é real. Falsidade é uma mimetização do que é original, é uma tentativa de se passar por aquilo que não se é. É um engano, é falsear de fato. Enquanto a mentira é um mal mais abrangente, é algo mais lato, é um engano em sentido mais aberto, porque a mentira não é apenas algo ruim, como sabemos, mas a mentira é um caminho de desvio na existência. Quando você mente para o seu irmão, você está cometendo uma grande falta, você está fazendo um grande pecado, porque você está desviando o caminho da existência dele. A pessoa está indo num determinado caminho, e quando você mente, você provoca um desvio no caminho que essa pessoa segue, de maneira que ele não alcançará, não continuará nesse caminho de retidão. Mentir é desviar o outro para o errado. Por isso é tão odioso mentir. A falsidade, meus irmãos, é algo que está dentro do sábio, daquela pessoa que é sábia. Ele confessa isso: Senhor, retira, afasta de mim a falsidade, afasta de mim a mentira. Ele faz isso, ele pede essa libertação, porque não se vê capaz dele mesmo realizar esse ato. Nenhum de nós pode se livrar sozinho da falsidade, da mentira. Portanto, ele clama a Deus: me liberta, Senhor, desse pecado, desses princípios, dessas práticas, desses sentimentos corruptos, porque não consigo sozinho. Mas algumas lições que podemos tirar aqui, meus irmãos. A primeira delas, óbvia: nenhum de nós está livre da falsidade. É mesmo, é verdade. Óbvio que existe aquela falsidade, aquela mentira no sentido exterior. Aquela falsidade, aquela máscara que eu projeto para as pessoas, aquela persona que todos nós sabemos que temos, né? Isso é uma coisa até de certo sentido normal. Se todo mundo se apresentasse como de fato é na intimidade, nós seríamos insuportáveis uns para os outros, né?
Se todo mundo conhecesse de fato quem é o outro, nós nos escandalizaríamos muito. Portanto, existem comportamentos que nós assumimos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela máscara social, aquela ilusão que você trata para os outros, que você traz para os outros, a foto do Instagram, né? O filtro do Instagram, né? Quando você olha para o seu perfil do Facebook, aquela imagem que você criou no seu editor de fotos, nossa, está tão bonito que nem parece ser eu, não é mesmo, né? Você passou tanto filtro que ficou muito pouco de você. Essa é a falsidade que nós externamos para o outro, mas que também existe o nível interior. Nós também falsificamos a existência para nós, nós também mentimos para nós. Ninguém pode fugir dessa realidade, meus irmãos, porque nós nos auto-enganamos também. Nós mentimos para outras pessoas, mas o pior grau da falsidade é mentir para si mesmo. E pasme, meu irmão, tem pessoas que são tão boas mentirosas que elas mesmas acreditam nas mentiras que falam para si mesmas. Nós mentimos para nós quando, meus irmãos? Quando pensamos que temos capacidade de entender o que é bom e o que é mal. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu tenho consciência sozinho de saber, de discernir se uma pessoa é de Deus ou não. A gente lança esse juízo temerário na vida de um irmão. A gente tem capacidade de entender até que ponto pode ir numa tentação. Eu estou percebendo que estou entrando num caminho ruim, mas eu tenho condições de seguir alguns centímetros à frente nessa tentação. Isso é uma falsificação, isso é um auto-engano. Nenhum de nós tem capacidade de entender os próprios erros. O salmista diz isso lá no Salmo 19. Então a primeira coisa que nós pedimos a Deus, precisamos pedir juntamente com Agur nessa manhã: Senhor, me livra da falsidade. Que eu não seja falso e mentiroso com o próximo. Que eu não seja falso e mentiroso comigo. Que eu não seja falso e mentiroso diante de Deus. Esquadrinha-me, Senhor, sonda-me, Senhor, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê tu que vês, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Por isso, todos nós precisamos de arrependimento todos os dias, irmãos. Por isso o salmista, por isso o sábio, diz nessa manhã: afasta, Senhor, de mim. Ele busca essa ajuda de Deus para se livrar de toda mentira, porque sem Deus nós não podemos nos livrar de nenhum tipo de falsidade. Queridos, a terceira afirmação que quero fazer nessa manhã continua no versículo 8, e aqui nós vamos adentrando numa parte mais complicada, mais profunda do seu pensamento. Versículo 8, na parte B, nós temos agora: a melhor decisão é se satisfazer com o suficiente. Perceba como o sábio vai adentrando no seu pedido. Ele deixa agora o espectro moral, a sua espiritualidade no sentido da ética, daquilo que é bom ou ruim, e agora ele vai para a parte necessária, básica da vida. Ele vai para o seu sustento material. No versículo 8, na parte B, ele diz o seguinte: não me des a pobreza nem a riqueza. Olha a coragem do sábio Agur de orar nessa maneira diante de Deus. Normalmente a riqueza é aquele nosso sonho velado, né? Todo mundo quer ser rico, mas ninguém declara para ninguém, né? Deus me livre, jogar na loteria é proibido, mas que bom que alguém errasse assim a contribuição, viesse assim uns 10 mil reais na minha conta, né? Eu daria tanto glória a Deus, né? A gente tem aquela sensação, e essa sensação cobre todas as pessoas, de que se fosse um pouquinho mais rico, seria mais feliz. E já disse alguém, não lembro de fato quem falou essa frase, que o pobre acha que seria mais feliz se fosse mais rico. E o rico acha que seria mais feliz se fosse ainda mais rico. Porque nós somos insaciáveis. Mas não é essa a oração do sábio Agur. Ele também rejeita a pobreza como aquele medo, aquela
angústia que todos nós também temos na nossa alma, mas ele faz o meio termo. Ele ora diante de Deus dizendo: Senhor, peço-te pelas necessidades mais simples da minha vida, porém nada mais e nada menos. Eu não quero nem os perigos da riqueza, nem o desespero da pobreza. Tem sido o seu pensamento, tem sido esse o seu desejo no dia a dia? Ele vai fazer, eu vou deixar para a gente fazer uma análise um pouco mais profunda daqui a pouquinho no versículo 9, porque ele vai projetar as implicações da pobreza e da riqueza. Mas perceba aqui no versículo 8, no final, como algo importantíssimo é dito para nós. Ele continua dizendo aqui: não me des a pobreza nem a riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário. O pão que me for necessário. O pão que me for necessário. Você já ouviu alguma vez na sua vida algo parecido com isso? Pensa aí, o pão que me for necessário. Lembra alguma coisa? Lembra Jesus, a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que o sábio Agur está fazendo no Antigo Testamento aqui diante de nós, irmãos, é introduzindo, antecipando a oração do Pai Nosso no seu sentido material, com respeito às nossas necessidades instrumentais, materiais, aquelas que sustentam a nossa vida. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia, De fato, aqui no hebraico, mais uma vez, a gente tem uma tradução que nos diz o seguinte: me dá o pão que me é destinado. Necessário no sentido daquele que cabe em mim, na minha necessidade. Eu lembro aqui daquele pão que desceu do céu chamado maná. Você vai lembrar comigo também dessa experiência do povo de Deus no Antigo Testamento. O maná era essa espécie de bolo com gosto de mel que descia do céu, como orvalho aparecia ali no entorno do acampamento do povo de Deus. E cada família tinha incumbência de colher o maná segundo a sua necessidade. Se a família fosse pai, mãe e um filho, era uma quantidade de maná. Se fossem 10 filhos, era outra quantidade de maná. Era o maná correspondente à necessidade de cada família, o pão para cada família. Então o maná, em duas perspectivas, meus irmãos, testou a fé dos israelitas. Primeiro, para o pão, para estar satisfeito com a necessidade do momento, com a satisfação para o seu momento, porque Deus daria amanhã. Vai ter que ter fé, não pode pegar o dobro, não pode pegar o triplo, não pode estocar maná. Quem fazia isso dava bicho, o pão estragava do dia para o outro. Então tinha que ser para o dia, tinha que ter fé que no dia seguinte Deus ia dar condições de colher o maná. E tinha que ser o necessário. Não adianta botar um prato de feijão e arroz e não comer todo, vai ter que comer todo, vai ter que aprender qual é a sua capacidade. Isso aqui também é uma sabedoria de Deus para nós, meus irmãos. Veja como o sábio Agur está nos ensinando. Ele está pedindo tão somente a generosidade de Deus para que ele possa receber a porção adequada das coisas boas desta vida. Nem de mais, nem de menos, Senhor, me ajuda a ser satisfeito, a estar contente em qualquer circunstância, como falou o apóstolo Paulo em Filipenses 4. Aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Posso todas naquele. Qual é o contexto? Aprendi a estar em escassez, em fartura. Aprendi a estar bem coberto e a passar nudez. Aprendi a estar feliz e a estar triste. Aprendi a estar contente, satisfeito. Tenho o suficiente para viver bem. Aprendi. Posso ou passo todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser rico, se Deus assim desejar no momento da minha vida. Mas também posso ser pobre, porque Deus me fortalece.
Todos nós, meus queridos irmãos, precisamos olhar para esse texto nessa manhã e aprender essa satisfação. Seja sincero comigo, seja sincero com você mesmo. Você está contente com o que você tem hoje? Eu não estou recriminando, óbvio, meus irmãos, nós somos pessoas de carne e osso, nós temos desejos, nós fazemos projetos, é natural do ser humano querer dias melhores, querer realidades melhores, poupar, tentar trabalhar para alcançar novos desafios. Mas não é isso aqui o que o sábio está falando para nós. Ele está falando que nós precisamos nos satisfazer, aprender a desenvolver de nós esse senso de alegria pelo que se tem. Um sábio chamado Russell Champlin, ele diz que o contentamento é a alegria feliz com Deus por aquilo que se tem. É o estado de felicidade, a alegria feliz com o que se tem. Você está contente com aquilo que você tem? Você está feliz, agradecido a Deus? Meu Deus, não sou tudo que eu poderia ser, mas também não sou mais aquilo que eu já fui. Eu agradeço ao Senhor que eu tenho hoje, como oferta de Deus para a minha vida. Contentamento produz cristãos melhores, produz vida feliz, meus irmãos. Contentamento impede que a gente se iluda com aquilo que é mentira, com aquilo que a TV vende para nós, né? Você só vai ser feliz se você comprar o iPhone 12, porque inclusive o iPhone 11 já era. Agora você precisa desembolsar em torno de 9 mil a 15 mil reais para ter um novo iPhone 12 que vai te fazer feliz. Agora sim, você vai ser feliz. Ou aquela mentira de que se você passar um estágio da sua vida de grande carência, necessidade, você vai ser extremamente triste. Isso não é verdade, meu irmão. Não compre essa ideia. Para sermos felizes, precisamos aprender a estar contentes. Todos nós devemos orar para ter apenas o suficiente. E nessa manhã, por último, meus irmãos, a última afirmação que faço a respeito desse texto, dessa oração de sabedoria, é que a melhor previdência é analisar as consequências das circunstâncias. Olha só o que vem para nós no versículo 9. Ele já tinha falado, já tinha feito esse pedido de se afastar da riqueza ou da pobreza. Mas ele faz agora no final, meu irmão, aquilo que eu estou chamando de previdência. Não é a previdência social, tá? Que a gente acumula através do governo, quem não tem previdência privada, mas quem tem a previdência do Estado, né, vai retirando um pouco do que a gente ganha mensalmente para os anos que virão no futuro, para que na velhice a gente não fique desamparado, para que a gente tenha um sustento correspondente, pelo menos antes da reforma administrativa, aliás, da reforma da Previdência, né? Hoje a gente tem alguns cálculos mais profundos, mas não vem ao caso. A previdência aqui não é social, não é financeira necessariamente, é uma previdência espiritual. Tem a ver sim com a materialidade, com o dinheiro, mas perceba que o alvo todo dessa oração é a integridade do coração do sábio. O que ele vai fazer aqui, meus irmãos? No versículo 8, ele falou da moralidade. Agora ele vai falar no versículo 9 da espiritualidade. Ele vai projetar a sua vida. Deixa eu pensar agora como seria a minha vida. Vamos fazer uma experiência, um laboratório. Vamos me imaginar, se eu fosse rico, como é que seria a minha vida? Se eu fosse pobre, como é que seria a minha vida? E veja as conclusões que esse homem chegou, meu irmão. Primeiro ele fala da riqueza, Senhor. Não me deixa ser pobre nem rico, para não acontecer, versículo 9, que estando eu farto, rico, abastado, te negue e diga, quem é o Senhor? Perceba aí a oração do sábio, meu irmão, que ele não faz a oração no sentido de dizer, Senhor, me dá capacidade de ser rico, para que eu aprenda a administrar as riquezas. Ele poderia ter orado assim.
que seria uma oração sábia, né? Você conseguir administrar bem grandes quantidades. Tem pessoas que têm dons de administração. Ou então ele poderia ter orado: Senhor, vou fazer um voto de pobreza, como a gente vai ver já daqui a pouco, na última parte do versículo 9, para que eu aprenda nessa pobreza a alcançar estágios elevados de consciência, a me desgarrar dos bens materiais, a alcançar um novo nível, uma evolução espiritual. Não, o Agur não faz nenhum desses dois pedidos. Ele pede tão somente que seja afastado dos dois, para que, sendo rico aqui no caso, ele não negue o nome do Senhor. Mas eu queria que você notasse aqui a humildade do autoconhecimento do sábio. Veja como ele é uma pessoa plenamente consciente de si mesmo. Se eu for rico, Senhor, eu sei, eu me conheço. Estou sendo sincero aqui, Senhor, orando diante de Ti, diz Agur para nós. Se eu for rico, eu corro o perigo de um dia, no meu terno de R$2.000, dirigindo o meu carro de R$140.000, eu sou sincero, diz Agur, eu correria o risco de dizer: está vendo o que é que eu consegui? Está vendo como o meu braço é forte, como eu sou inteligente? Olha só aqui como eu realmente sou bom. E me esqueceria do Senhor. Talvez essa palavra não saísse da boca do Agur, mas entrasse no seu coração aquela sensação de que ele foi tão bom na vida que consegue bancar a própria existência. Isso aconteceu? Ou você tem coragem de fazer essa declaração para você hoje de manhã? Se você, projete-se também comigo, vamos fazer essa experiência com o sábio Agur. Se a gente de fato alcançasse esse estágio de riqueza que a gente tanto quer na vida, o que aconteceria conosco? Será que a gente teria coragem de afirmar que, como fez Agur, ser sincero com cada um de nós: se eu alcançasse essa riqueza, eu não sei se a minha fé permaneceria a mesma? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Jesus falou essas palavras para alguém que ajuntou muita coisa e teve o impulso de destruir os armazéns para construir novos armazéns, para adquirir mais riqueza. Meus irmãos, as riquezas perceba como as riquezas derretem, passam, são passageiras, são coisas que não têm valor essencial na nossa vida, meu irmão. Como a gente é roubado, como a gente é iludido, como todos os dias nos querem vender que essa vida é o bem maior. E a gente não pode comprar essa ideia, ela é cara demais, ela custa a nossa alma. Agur está dizendo que receia as tentações de uma condição próspera, e por isso ele despreza a riqueza. E esse é um fato que nós precisamos admitir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. Não tem, com a palavra de Deus, não se alisa, não se faz meio termo. Essa é uma realidade. As riquezas produzem grandes tentações para todos aqueles que a têm. Ah, Harrison, mas eu sou uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho. Que bom. Mas eu alcancei uma certa condição financeira. Que bom, meu irmão. Você tem sobre você uma grande responsabilidade. Com os muitos bens que você tem, você precisa alcançar muito mais gente, com muito mais liberalidade. Porque nós não podemos servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e as riquezas. O Senhor Jesus foi muito claro. Inclusive ele olhou para um jovem rico e o amou imediatamente, instantaneamente. E a palavra para aquele homem especificamente, para aquele homem, não estou falando que é para a igreja. Para algumas pessoas servem, para outras pessoas o tratamento é outro. Mas para aquele rico foi: muito bem, você tem guardado todos os mandamentos. Vai agora, vende tudo o que você tem.
e distribui com os pobres. No mínimo, a verdade que eu posso tirar para a minha vida é que quanto mais bem eu possuo, mais eu preciso ajudar quem está do meu lado, no mínimo. Mas a riqueza é algo extremamente, é uma condição tão extrema de perigo como vamos ver que também é a pobreza. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma, e camelo no grego significa camelo. Agulha no grego significa agulha. Tenta fazer um camelo entrar no furo da agulha tão fácil como um rico entrar no reino dos céus. Eu preciso ser sério assim, porque é da vida espiritual, é do futuro, é da eternidade que depende essa consciência. Mas ele não fica aqui, meus irmãos, ele não fala apenas da prosperidade, ele também se projeta agora para um estado de pobreza. Versículo 9 termina aqui, nosso texto de hoje de manhã. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Da mesma maneira, o sábio receia as tentações de uma condição de pobreza. Ele também menospreza ser pobre. Agur não seria um anacoreta, não seria um sábio da Idade Média, não faria voto de pobreza, não se juntaria às irmandades que temos, por exemplo, entre os nossos irmãos católicos. Ele não via essa sacralidade, esse estado de glorificação da pobreza. Veja só, meu irmão, que sabedoria para nós nos traz Provérbios. A riqueza em si não é sinal da bênção de Deus, e a pobreza em si não é sinal de honestidade, não. Não é porque uma pessoa é pobre que é honesta. Como diz aquela frase bastante antiga, nós é pobre, mas nós é limpinho. Nós temos condição. Não. Nenhum, nem outro. O que nós precisamos procurar de fato, meus irmãos, é estar contentes com o que temos. Nem de mais, nem de menos. A pobreza também nos envolve em problemas, porque as pessoas que estão em grande estado de carestia, de necessidade, elas são envolvidas na tentação de ser desonestas. Podem ser dominadas no sentido de tentar cometer algum problema, algum crime diante de Deus, e podem pensar que por ser pobre pode burlar o tribunal divino ou o tribunal humano. A minha condição me justifica. E eu não estou falando aqui, eu sei, meus irmãos, que existe uma condição chamada roubo famélico, que é o roubo ocasionado numa necessidade extrema de vida. Tá? Ela é uma causa de inocentar uma pessoa num tribunal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da extrema condição de uma pessoa, por exemplo, que entra nas lojas americanas e rouba um celular. Para que ela vai roubar o celular? Porque ela não tem condições de comprá-lo, mas precisa ter um celular do momento. Negou o nome de Deus, envergonhou o nome de Cristo, porque colocou na sua condição de pobreza, colocou a matéria no local de Deus, preferiu colocar-se nesse estado. Então, nem a pobreza, nem a riqueza. O que Agur mostra para nós é que nós vivemos num estádio de precariedade, que nós precisamos de Deus. Por isso, meus irmãos, como afirmei para vocês aí no tópico 4, nós precisamos ter esse princípio, essa condição de prever a nossa vida, de prever as consequências das nossas circunstâncias. Precisamos, nas nossas experiências de vida, estar capacitados a projetar os resultados da nossa escolha. Estou abrindo o leque aqui para finalizarmos essa meditação na sabedoria. Em outras palavras, tudo o que você projeta, pensa na sua vida, você precisa projetar, precisa pensar, precisa analisar qual será a consequência no futuro. Se eu namorar com essa pessoa, o que vai acontecer no futuro, se eu vier a casar com ela? Claro, não é um exercício de futurologia, não é querer adivinhar, não é querer ser mãe de nada, mas em todas as situações, nós precisamos aprender essa sabedoria
de agor, de analisar aonde vai ser o resultado final das nossas atitudes. Que nós entendamos essas máximas de sabedoria e tragamos cada uma delas para o nosso coração, amém? Queridos, eu acho que não existe maneira mais coerente para terminar uma meditação como essa que a gente fez em Provérbios, que falam de máximas de sabedoria, a não ser falando uma máxima de sabedoria. E eu queria terminar com a máxima de um sábio chamado Sêneca. Ele viveu na época do apóstolo Paulo, foi contemporâneo de Paulo, e com ela eu concluo. Ele diz o seguinte: a melhor condição é aquela que não implica pobreza, nem se afasta extremamente dela. Que Deus então nos abençoe e nos faça viver à altura dessa sabedoria, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos nessa manhã que mais uma vez o Teu Espírito nos ajude a seguir esses caminhos, nos ajude, ó Deus, a procurar em nós essas falhas de caráter, de posicionamentos, e nos ajude a odiar também, Senhor, essas extremidades, seja a falsidade, a mentira, seja a pobreza ou a riqueza. Nos ensina a estarmos satisfeitos, Pai, a ter o suficiente para vivermos uma boa vida, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida contente com aquilo que o Senhor nos dá. Peço que seja assim na vida da Tua igreja, peço que seja assim na minha vida, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminharmos de maneira íntegra, mantendo o nosso testemunho diante de Deus e dos homens. Oro assim, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Em Cristo Jesus te oramos nessa manhã. Amém.